Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui, quem vos fala é Érica Carvalho, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo Sede, presidida pela amada pastora Loide Ramos. Dando continuidade ao estudo bíblico diário relativo ao Novo Testamento, hoje vamos refletir sobre o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Contudo, antes disso, torna-se necessário apresentar uma breve contextualização histórica e geográfica a respeito da cidade de Filipos. Paulo estava preso em Roma quando escreveu a Epístola aos Filipenses, entre os anos 60 e 63 depois de Cristo. Originalmente, o nome da cidade de Filipos era Crênides, cuja tradução literal é Pequenas Fontes. Filipos era uma cidade edificada sobre um monte abundantemente irrigado por fontes de águas, além de possuir localização estratégica, com rota da Ásia para a Europa. Era uma colônia romana que, à época, se destacava como ponto focal militar do grande império. Agora, vamos refletir um pouco mais sobre os versículos que compõem o primeiro capítulo desta interessante epístola, de modo a aplicá-la em nossas vidas. Os versículos 1 a 8 demonstram o regozijo de Paulo em orar continuamente pelos filipenses, expressando a sua gratidão àqueles que contribuíam até mesmo financeiramente para a propagação do Evangelho, em especial nos versículos 3 a 5, que dizem: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Também podemos perceber o quão amados por Paulo eram os irmãos de Filipos. Paulo diz que os tem guardados em seu coração, com profunda afeição em Jesus Cristo, como visto nos versículos 7 e 8. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Nos versículos 9 a 11, Paulo faz um apelo aos irmãos de Filipos para que esses sintam a necessidade de amar a Cristo e de conhecê-lo cada vez mais profundamente, além de terem comportamentos admiravelmente puros perante a sociedade da época. A pureza pode ser observada em atitudes que agradam a Deus até a volta de Cristo, como ser sincero independentemente das circunstâncias e ser cheio dos frutos da justiça. Nos versículos citados, lemos assim: E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nos versículos 12 a 26, Paulo retrata aspectos de suas prisões, mas não entristecido, raivoso ou revoltado. Ao contrário,
o maior interesse ou preocupação de Paulo era que Cristo fosse anunciado, ou seja, que tudo o que lhe ocorrera contribuísse para maior proveito do Evangelho. Logo, Paulo não é guiado por interesses em obter prestígio, crédito ou honra, mas é um apóstolo que demonstra ir até as últimas consequências por amor a Cristo, mesmo que, para isso, tenha que ficar recluso em uma prisão, ou até mesmo perder sua própria vida, como pode ser visto nos versículos 12 a 18 e no versículo 21. Os versículos 12 a 18 dizem assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O versículo 21 diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nos versículos 27 ao 30, Paulo nos mostra a importância dos cristãos permanecerem unidos em um mesmo espírito em defesa do Evangelho. Para tanto, é preciso ter fé, portar-se puramente, crer na salvação trazida por Jesus Cristo e padecer por ele, caso seja necessário. Como pode ser visto nestes versículos. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amados irmãos, dessa maneira terminamos a leitura do capítulo 1 de Filipenses com muita gratidão a Deus por todos os ensinamentos trazidos por essa epístola de Paulo. Que a paz do Senhor seja conosco. Amém.